Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de estudar mais um pouco, de refletir, de me deixar afetar por essas palavras, né, que a gente discute aqui todos os dias, né, toda semana. E esse encontro nosso, na verdade, vai ser uma conversa. Se a gente conseguir ficar mais despido, né, das moralidades, do julgamento, se a gente conseguir ficar mais à vontade e fazer um exercício de olhar para dentro, olhar para o lado, olhar para trás, olhar para frente, se a gente conseguir, isso vai fazer sentido. Afinal de contas, teoria a gente tem estudado, né? Vocês devem vir aqui toda semana, estão estudando teoria, mas o quanto que essa teoria ela vai fazendo sentido no nosso cotidiano. E aí esse tema ele vai ao encontro desse cotidiano, que parece desapercebido, né? Esse título que eu coloquei aqui na nossa conversa de hoje, O Amor Não é Gaiola, esse título ele a princípio parece que ele está convidando para a gente pensar em situações mais radicais sobre o olhar do amor, mas não é, né? É sobre as situações cotidianas que passam desapercebidas, sem que a gente veja, tão estrutural, né? Está tão no nosso convívio, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de amizade, inclusive nas nossas relações de trabalho, que a gente deixa passar, né? Então, quem aqui, em algum momento, viveu um relacionamento que entendia como cheio de amor? Acho que todos vocês, né, todos nós vivemos pelo menos algum relacionamento onde a gente olhava e com certeza dizia: não, esse relacionamento ele é cheio de amor. Mas às vezes a gente olha para esse relacionamento e a gente fica sufocado. Quem de nós nunca ficou sufocado no relacionamento? É aquela sensação de engasgo, aquilo que às vezes não desce, e aí a gente fica pensando, será que isso é amor? Então, é um pouco sobre esse cotidiano. Quem de nós, por exemplo, não confundiu nas nossas relações cuidado com controle? Cuidado é uma palavra que muitas vezes a gente usa porque é socialmente aceitável. Eu vou cuidar de você, eu vou te oferecer isso e aquilo, mas no final das contas a gente está desejando controlar o outro, controlar o comportamento, o pensamento, a emoção. E é lógico que se a gente quer fazer o controle, a gente quer algo com isso. Então eu vou dar só um exemplo aqui. Quem de nós nunca viveu uma situação, por exemplo, peraí, meu amor, eu vou cobrir as suas pernas com esse casaco, porque você sabe como são as pessoas, elas podem te desrespeitar. Então a gente olha como cuidado, e às vezes pode ser cuidado, mas em outros momentos esse cuidado ele pode, na verdade, sinalizar controle. Então, o que a gente precisa pensar também é a intenção disso. Quando a gente emite uma frase dessa, a gente precisa questionar: o que era a minha intenção naquele momento? Naquele momento eu queria cuidar dessa pessoa ou eu queria controlar? Eu queria resguardar algo, por exemplo, para não me expor? Imagina o que as pessoas vão dizer: a fulana foi lá na festa e aí ela estava com as pernas expostas e está todo mundo dizendo que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é aquilo outro. E aí a gente vai pensando, né? Então, naquele momento, o que eu queria? Eu queria cuidar ou eu queria controlar? Então, um pouco dessa conversa que a gente vai fazer. E eu disse para vocês que essas situações elas se dão nas miudezas da vida. E além disso, a gente percebe níveis dessas relações de controle. Então, desde algo mais leve, que às vezes nem nos afeta, não nos traz tanto mal-estar, e aí isso muitas vezes vai crescendo dentro de um, dentro do outro,
e essas relações vão se retroalimentando. Então, para a gente falar disso, a gente também precisa considerar uma outra coisa. Não existe vítima e não existe culpado nessa história, tá? A gente precisa pensar, todos nós temos o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade, né? A nossa possibilidade de, durante a nossa existência, olhar para as experiências que a gente tem e tomar decisões. Mesmo que essas decisões não sejam as mais saudáveis, as melhores, né? Ou aquelas que estejam segundo, né, os princípios da lei de Deus, mas ainda assim, às vezes, a gente escolhe. Então, a despeito disso, eu queria que a gente pensasse em algumas questões aqui. Por exemplo, quando a gente fala do amor, essa palavra amor, ela é interessante que quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente tem um capítulo que fala, né, sobre as leis de Deus, e aí tem um momento que fala que o amor é a lei que resume todas as outras. É como se ela fosse a máxima da essência divina. Então essa palavra que a gente usa, às vezes de uma maneira muito banalizada, né? Ah, eu te amo. Você às vezes encontra seu amigo, abraça, você sabe que eu te amo. E aí a gente vai esquecendo o sentido do que é o amor. Então a gente precisa começar a pensar o que é o amor. Já que ele resume todos os outros princípios, então ele é muito importante para a gente, vai estruturar processos de convivência e de evolução muito mais interessantes para a gente. E o amor ele vai se apresentar em diversas áreas da nossa vida. Às vezes a gente costuma achar que o amor é só entre casal. É o casal que se ama. Mas o amor ele não é só entre um casal. O amor ele se expressa nas relações entre irmãos, pai e filho, na relação entre amigos, na relação da filha com o pai, na relação de trabalho. Esse amor ele está distribuído infinitamente nas nossas relações, em todos os âmbitos, por mais que a gente não perceba, né? Tem uma coisa que parece muito óbvio, né? Mas para mim, por exemplo, é algo que mexe comigo, né? Que me afeta. É pensar que o amor ele está em cada coisa que eu vivo, cada coisa que eu olho, em cada encontro que eu tenho, em cada experiência que eu tenho, naquilo que eu sinto. O amor está em todos os lugares. E a gente parece que também tem dificuldade de enxergar esse amor que está em todos os lugares. A última vez que eu vim aqui, eu conversei um pouco sobre o quanto que a gente vive as nossas relações de maneira automatizada, e aí a gente tem dificuldade de olhar para dentro. Então o que acontece? Às vezes a gente pega o carro, a gente viaja e a gente vai para a praia, e a gente liga o som do carro lá na altura, senta na beira da praia, toma uma cerveja, e aí parece que a gente não está vivendo a beleza da vida, o amor em todos os sentidos. É como se a gente precisasse ficar inundado de estímulos e ao mesmo tempo não olhar para eles diretamente. Por quê? Porque não dá para experimentar plenamente. É como se a gente estivesse realmente inundado. Tente se imaginar agora viajando para a praia, você está lá, na beira da praia, você tem o som do seu quiosque ligado, do outro ligado, barulho do mar, o cara que está vendendo coisas lá na beira da praia, as pessoas que estão conversando com você, sua cerveja, a comida que você está comendo. São várias coisas e talvez naquele momento, no final de tarde, quando a luz, né, do sol vai sumindo, então o som também vai sumindo, os quiosques vão desligando o som, a comida acabou, a cerveja acabou, e aí parece que a gente não dá conta de viver isso, né? Parece que viver essa situação é como se a gente estivesse encontrando um vazio, e é isso que a gente vive, né? A gente vive o vazio o tempo todo
estando cheio de muito. Quando eu falo estando cheio de muito, é estando cheio dos estímulos, né? Porque a gente vive mecanicamente, automaticamente. Você encontra a pessoa que você ama todos os dias, você se despede para ir para o trabalho, vocês se encontram no final do dia, à noite, vão dormir. E às vezes você não consegue ver que a pessoa cortou o cabelo, que a pessoa pintou o cabelo. É como se você tivesse ali mais uma vez, pega o celular. Pega o celular, olha os aplicativos, olha a TV, janta e dorme. É isso que acontece, né? Então, se a gente vive isso, como que a gente vai perceber a miudeza do amor que existe em tudo? Quando alguém chega em você, por exemplo, e às vezes te fala alguma coisa que você não gostou de ouvir, tem um amor ali, né? Mas aonde o amor está? Quando aquela pessoa se preocupou com você e te disse alguma coisa que você não gostou de ouvir, porque também a gente gosta de ter razão, né? O importante aqui é ter razão. Não, o importante não é viver melhor, viver o bem, né? Enfim. Então, por tudo isso, é difícil da gente entender o amor no nosso cotidiano, na miudeza das relações. Então, eu vou perguntar para vocês o que é amor, já que vocês usam essa palavra várias vezes, inclusive quando a gente vem para o centro espírita, né? O amor de Cristo, o amor entre os irmãos, amar os seus inimigos. A gente usa essa palavra tanto, mas o que a gente entende por amor? Alguém consegue me falar uma palavrinha, uma frase sobre o que entende do que é o amor? Um de cada vez, sem brigar para participar. Depois eu faço um pix. Vamos lá? O que vocês entendem por amor? Uma palavrinha. Doação. Doação. Perfeito. Quem mais? Quem mais? Caridade. Caridade. Empatia. Empatia. O que mais? Vida. Cadê? Quem falou? Vida. Vida. Bom, vocês usaram várias palavras aí para expressar o amor, porque talvez quando eu perguntei o que é o amor, vocês se lembraram de algumas situações, né? Vocês se remeteram aos sentidos aí que vocês foram construídos ao longo da vida, mas vocês perceberam que pode ter vários sentidos para o amor, né? Então, o amor é uma coisa muito vasta e a gente poderia resumir a palavra amor como a essência divina em tudo que a gente vê, em tudo que a gente vive, em tudo que a gente sente, nas relações, certo? Então é bem amplo essa noção de amor. E aí vocês trouxeram alguns adjetivos interessantes para a gente conversar, hoje. E aí eu vou no Evangelho que diz da seguinte forma: o verdadeiro amor não busca o seu próprio interesse. Ele é generoso, altruísta e não impõe condições. Até grifei assim, não impõe condições. Então, você não pode dizer para sua esposa, eu te amo, mas eu quero ficar com você se. Cuidado com esse se. Você pode até negociar coisas no relacionamento, a gente deve negociar. Mas o que vem depois desse se? Que condições são essas? Aqui tem uma palavra importante que é impor, imposição. Imposição é quando a gente vive as relações e a gente quer impor aquilo que a gente quer sobre o outro. O que eu quero como pai para minha filha, o que eu quero de irmã para irmã, o que eu quero no casal, né? E aí a gente vai impondo uma série de coisas. O amor, então, ele é muito gentil, ele é generoso, ele se doa. Então, se a gente olhar, tem uma coisa que eu gosto muito de natureza, né? Eu gosto muito desses exemplos também. Quando você está debaixo da árvore e não tem nada ligado, ali só tem
o som do vento, das folhas caindo, se tiver mato, aquele cheiro do mato que você sente, naquele momento pensando que nós estamos inseridos no cosmos e está todo mundo evoluindo, inclusive, né, a natureza, as plantas, todos nós fazemos parte desse processo de evolução. Então, ali tem uma doação, né, desse universo natureza para com o planeta, e dependendo de como a gente se relaciona ali naquele momento, a gente também está oferecendo amor, a gente também está oferecendo gentileza para aquele lugar, né? Por quê? Porque os pensamentos, eles são importantes. O que a gente está pensando naquele momento, né? Que tipo de pensamento a gente está cultivando? O que a gente está fazendo? Será que a gente está jogando lixo lá perto da árvore, onde a gente gostou tanto de descansar, está tão bonito? Então o amor, ele está nestas pequenas coisas, e a gente sempre precisa pensar que ele é altruísta, ou seja, ele está pensando em outro. E aí eu queria que vocês entendessem esse outro não só como pessoas, né? Essa noção aí de universo. E não impõe condições. E as nossas relações são cheias de condições. Você está lá trabalhando, por exemplo, seu chefe diz para você: você sabe que eu te amo, você sabe que você vai ganhar a promoção, mas você precisa resolver tal coisa para mim. Certo? Então eu te amo se você resolver tal coisa. São as minhas condições, né? Vamos aprofundando um pouco essa conversa aqui. As relações humanas, lá no capítulo 17, né, ainda no Evangelho, as relações humanas devem ser baseadas no respeito e na compreensão mútua. Respeito em todos os sentidos, né? Respeito não tem a ver com xingamento, né, com comportamento desagradável. Respeito tem a ver com todos os sentidos, que é olhar para esse outro e considerar as necessidades dele, a singularidade dele. A gente só consegue respeitar as pessoas se a gente entender cada um como é. Aí a gente volta de novo naquele assunto que a gente conversou, de que a gente não se escuta. Poxa, a gente não se escuta, a gente vai escutar o outro. Percebam como existem vários exercícios que a gente precisa fazer para falar de amor. Preciso me escutar, preciso olhar para mim, eu preciso viver plenamente aquilo que está aqui dentro, reconhecer meus pensamentos, meus comportamentos, meus sentimentos, minha história de vida, o que eu quero para o futuro, o que aconteceu no passado. Eu preciso olhar para dentro. E para eu conseguir olhar para esse outro, respeitar esse outro, eu também preciso me respeitar. Às vezes a gente não consegue respeitar o outro porque a gente sequer se respeita. Compreensão mútua. Às vezes tem relacionamento que a compreensão é de mão única. Às vezes você está num relacionamento qualquer um, e aí parece que só um compreende o outro. O outro nunca compreende. E a frase, né, importante pra gente: ele sempre está certo. Porque o que importa é ter razão. O que importa é estar correto. O que importa é no discurso eu convencer que o outro errou. Quando no final das contas está todo mundo errando, a gente aqui não vê que está todo mundo errando, está todo mundo com dificuldade. E aí um sempre compreende a dificuldade do outro. Não, eu entendo sua dificuldade. Eu percebi o que você queria dizer naquele dia. Tudo bem. Então tem sempre alguém que compreende, às vezes tem o outro que nunca compreende. Então para a gente ter amor, a gente precisa ter compreensão mútua. Senão o amor não circula. O amor é energia, ele precisa circular entre nós. E aí, uma noção rápida aqui, né, que é importante a gente falar, quando a gente olha para as relações humanas, todas elas estão inseridas na sociedade. O que é a sociedade? Inclusive as relações. Então a gente precisa pensar essas relações no contexto histórico-social que a gente vive. Então a gente está vivendo uma sociedade
que o que mais importa é o ter, não é? Tudo é produto, tudo pode ser comercializado hoje. Nem vamos nomear aqui o que pode ser comercializado, o que é produto. Mas a gente precisa nomear que, inclusive, as pessoas se tornam produtos nessa relação, vamos dizer, materialista que a gente vive. Nós, nessa sociedade capitalista, né, nesse capitalismo pós-moderno, que é muito mais sofisticado, ele é capaz de nos objetificar. Ele é capaz de nos colocar nas relações de trabalho como se eu fosse um objeto para aquela empresa. Nessas relações nossas, né, materialistas, a gente também pode observar que nós somos às vezes um objeto para o nosso companheiro, para a nossa companheira. Nossa, veja como a minha mulher é bonita. Nossa, veja como a minha mulher é inteligente. Nossa, eu vou amar levar ela na festa de aniversário do fulano. O que é isso? Objetificação. Você às vezes não fala, mas você pensa. Eu vou levar a minha mulher na festa do fulano porque eu quero que as pessoas vejam que eu tenho uma mulher bonita. Isso é colocar o sujeito como objeto. Então, essas relações capitalistas, materialistas, elas vão também necessitando de uma posição de status e de poder. É status ter uma pessoa que fez tal faculdade. É status ter um pai que trabalha em tal lugar. Então eu uso das relações para manter o status. E uso as minhas relações para exercitar o meu poder. Meu poder sobre o outro, poder sobre o ambiente. E ali o ser humano vai virando uma peça. Para lá, para cá, para lá, para cá. No trabalho fica mais fácil a gente olhar para isso, não é? Eu costumo dizer que, com perdão da palavra, eu sei que nem sempre é assim, mas só para dar um exemplo a gente entender como isso acontece. Um dia você sai do trabalho, no dia seguinte tem outra pessoa no seu lugar. Às vezes está tudo pronto lá, as pessoas abrem lá tudo que você fez e falam: nossa, mas quem fez isso? Nossa, peraí, deixa eu lembrar quem fez. As pessoas às vezes nem se lembram que a gente passou ali, porque nós somos objeto. E aí o nosso chefe precisa de nós para exercitar o poder dele, o poder do lucro, o poder da persuasão, o poder da negociação. E a gente vai virando ali uma peça. Não estou dizendo que tudo sempre é assim, mas eu preciso dar esses exemplos para a gente entender como que as nossas relações elas vão se tornando relações materialistas. Nesse livro aqui, Diálogo Fraterno, tem um trecho que eu vou ler bem rapidinho aqui. É uma citação do Kardec. O materialismo gera tristes consequências, porque então o bem e o mal nada significam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Né? É de tudo isso que a gente está falando. E para piorar mais um pouquinho, né, a gente percebe que com a evolução da tecnologia, a gente tem uma facilidade maior de ter controle sobre o outro. Por exemplo, esse aparelho aqui, ó, ele está cadastrado. Se alguém quiser saber onde ele está, se o celular estiver ligado, conectado na internet, eles vão ver o endereço daqui. Vão saber que eu estou aqui. Né? Quando você vai lá no Instagram, eu estou em tal lugar e posta, todo mundo vê aqui. E então fica muito mais fácil. WhatsApp, Instagram, Facebook, outras coisas mais que eu nem sei que existem. Mas toda essa revolução tecnológica, ela intensificou o controle. Porque aí fica fácil.
Meu amor, me dá aí seu WhatsApp, deixa eu ver quem está falando com você. Eu vou descobrir se você está fazendo alguma coisa pelo WhatsApp. Peraí, que eu vou ler suas conversas. Não é assim? Então, a revolução tecnológica atual, ela mais intensifica tudo isso que a gente está falando. Então, as relações, elas se tornam de mais vigilância sobre o outro e mais controle. E a gente tem alguns sinais importantes de quando esse amor não vai bem. Ou talvez de quando não é amor. Né? Então eu coloquei alguns sinais aqui, não vai dar pra gente discutir tudo, mas só pra gente tentar enxergar aí no nosso cotidiano. Lembrando que a gente precisa ser gentil com a gente e gentil com o outro, porque senão a gente vai sair daqui condenando todo mundo, né? Na verdade, esses sinais é pra gente enxergar, reconhecer, pensar, refazer o caminho. Então, ciúme excessivo. Tudo bem você falar assim, fulano, eu vi que aquela mulher te olhou, hein? Aí você dá uma risadinha. Tudo bem? Agora, esse ciúme fiscalizador, né? Deixa eu ver seu Instagram, alguém te mandou mensagem, apitou o celular, deixa eu ver quem foi. Né? Você não pode mais sair com seus amigos. Uma frase comum. Mulher não pode ter amigo homem. Então você não vai sair mais com seus amigos. Então, ciúme excessivo, vigilância constante é um sinal. Percepção de propriedade, você é minha. Então, se você é minha, eu preciso te dizer como você deve se portar. Né? Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Então, se eu sou seu pai, eu preciso te dizer como funcionam as regras aqui. Então, não tem nem diálogo, nem escuta. Né? Tem controle, tem percepção de propriedade, restrição de liberdade. Você não vai sair com fulano, com ciclano. Você não vai sair com esse tipo de roupa, com esse tipo de sapato, com esse cabelo. Né? A gente poderia citar aqui vários exemplos. Posição de regras, desvalorização do sujeito. Então, muitas vezes, no trabalho, na família, nas amizades, as pessoas começam a desvalorizar quem a gente é. Por exemplo, você ganhou uma promoção lá no trabalho, aí seu amigo, você foi conversar com ele feliz da vida, numa sexta-feira à noite lá no bar. E aí, você contou pro seu amigo, e seu amigo falou assim, mas isso aí, né, tá fácil. Quem mais faria isso que você fez? Então, desvalorização do sujeito, culpabilização da pessoa. Eu sou assim porque você me causa isso. Essa frase aqui é cotidiana, a gente vê isso em qualquer lugar. Eu faço isso porque você me provoca aquilo. Eu sou assim por sua causa. Tomar decisões, vai fazer tal coisa no final de semana. Não, quem decide aqui sou eu. Nós vamos para tal lugar. Nem perguntou para a pessoa, nem ligou, vamos fazer tal coisa, é isso que você quer ou você quer outra coisa? Não, nós vamos fazer tal coisa. Críticas, humilhações, até o grau máximo, né, que pode acontecer, não estou dizendo que acontece sempre, mas podem acontecer situações de violência física, psicológica. Aí a gente começa a pensar, né, nas situações cotidianas de relacionamento tóxico que acontece principalmente entre os casais. E esse tema é um outro tema para outra conversa, mas só para a gente pensar. Isso aqui é o extremo. A gente pode observar isso aqui, viver isso aqui? Pode. Qualquer um de nós pode viver isso aqui. Mas antes de viver isso aqui, a gente viveu tudo isso. E aí não tem vítima e não tem culpado. Por quê? A gente retroalimenta. Eu faço, você recebe, aceita, e isso vai retroalimentando. A gente vai até falar sobre isso, né? A gente conversou sobre várias relações que impõem essa noção de controle. E aqui tem uma citação, né? Acho que eu coloquei umas 3 citações desse livro, que eu gosto muito desse livro. Já falei para vocês da última vez que eu vim. Caminha que a vida te encontra, da professora Ana Teresa. Olha essa citação que interessante. As
ações lesivas, nocivas, surgem de modo alternado, ou seja, ora uma coisa, ora outra. Aos comportamentos positivos, é a alternância que confunde, enfraquecendo nossa tomada de decisão protetiva. Cada vez que a dor vem e nos convida a mudar algo, calamos imediatamente a voz adulta, exaltando os momentos bons. Então eu estou no relacionamento, olha, ele faz uma coisa muito boa, olha como fulano, a fulana, meu pai, sei lá quem, comprou um celular para mim. Eu estava precisando tanto de um celular para poder trabalhar, o meu já não está funcionando, não tem memória, está quebrado, está travando. Olha como ele fez isso por mim, me ajudou muito. Ele foi muito caridoso comigo. E aí no outro dia, ou daqui uns dias, aí acontece outra coisa. Entra para dentro de casa, porque você não vai fazer tal coisa, que eu não gosto disso. Você é minha, a propriedade. Você é minha. Certo? Então, essa alternância, ora tem coisa boa, ora coisa ruim, ora coisa boa, ora coisa ruim, faz a gente ficar confuso. É isso que a doutora está falando. Faz a gente ficar confuso. E aí a gente cala essa voz adulta, madura, e a gente olha só para aquilo que está de bom. Certo? Seguindo, ela diz também, né, sobre a postura das pessoas carentes. As pessoas carentes, elas sentem esses comportamentos, em qualquer nível social, em qualquer lugar, que elas estão sendo benquistas. Elas sentem bem-estar. As pessoas fazem isso porque estão demonstrando amor. Meu pai faz isso para me proteger, ele me ama. Minha mãe faz isso para me proteger. Ah, a minha sogra faz isso porque, nossa, como ela é uma boa sogra. Ela está me protegendo, ela está cuidando de mim, porque eu sou a filha dela, assim como o próprio filho. Assim como o próprio filho. Então a gente interpreta isso como uma demonstração de amor, a gente interpreta isso como bem-estar. Mas aí você precisa pensar, começa a olhar em todas as relações. Espera aí. Isso que eu estou achando que é demonstração de amor, isso é cuidado, isso é controle, o que é? Olha para isso. Né? Se a gente pratica isso, a gente precisa pensar nisso. E se a gente recebe, a gente também precisa pensar. Aí ela vai contando a mesma ideia, né, do slide anterior. É um círculo vicioso. A pessoa controla, o sujeito controla, o fulaninho controla. Aí ele se arrepende. Mas aí tem a lua de mel. Depois de arrepender, essa outra pessoa da relação, ela começa a viver passividade. É como se fosse um momento ruim, lua de mel. Um momento ruim, lua de mel. Basicamente é isso que ela quer dizer. Que isso vai retroalimentando e gerando relações que a gente chama de codependência. Onde o que importa é o outro. Eu não me preocupo com mim. É muito mais importante o bem-estar do outro do que o meu. Eu largo de fazer as minhas coisas para que a gente consiga fazer as coisas do outro. Ou seja, eu vou me amiudando, eu vou ficando pequena e eu só consigo viver com esse outro. Tem uma coisa engraçada, né? Eu gosto de dar esse exemplo, eu ainda não dei conta de fazer isso. Mas faça um exercício, quem já fez, levantar a mão. Essa história de ir no cinema sozinho. Vou no cinema sozinho. Quem já foi no cinema sozinho? Parabéns, gente. Vocês são muito melhores do que eu. Eu não consigo. Eu ainda vou ver Avatar, porque eu não vi Avatar. E aí eu preciso. Provavelmente eu vou ver sozinho. E aí eu tô pensando, nossa, mas será que eu vou dar conta de ir pro cinema, ficar 3 horas, que eu fui um trem 3 horas, sentada ali, sozinha? O que é isso, né? Estou dando um exemplo que é uma brincadeira, mas parece que a pessoa que é codependente, ela não consegue viver sem esse outro. E aí a gente reencarna com todas essas dificuldades nos relacionamentos. A gente reencarna e a gente vai alterando as posições.
Às vezes eu fui numa vida anterior a mãe e agora eu sou a filha. Porque eu preciso entender o que a minha mãe queria dizer quando ela falava tal coisa. E às vezes é o contrário. Pode falar. Me perdoa, eu vejo uma coisa meio paradoxal. Quando nós colocamos lá no início que o amor, quando nós definimos amor, que ele não tem que ter condições. Então dá uma margem de dupla interpretação. Sim. Porque você veja bem, se a pessoa carente interpreta a explicação do que é o amor, ele é incondicional, verdadeiro amor, né? Paulo fala muito isso nas epístolas que ele manda para, eu acho que é os Efésios, não sei, que o amor tem que ser incondicional. Mas se nós tivermos uma pessoa que é dominadora, eu não posso fazer esse amor meu ser incondicional. Aí então é um paradoxo. É um paradoxo. Por isso que a questão que eu falei para vocês é a gênese. Qual que é a intenção? Todo mundo tem padrão de comportamento. É aí que mora a história. Porque nós temos padrão de comportamento, o outro tem também. Então a gente vai começar a observar o que ele queria quando ele fez tal coisa. Aí a gente vai entender o que é essa condição. Essa condição na negociação é algo mútuo ou é uma imposição, né? E realmente é uma questão delicada. Como eu falei, a gente vai alternando as posições na vida para a gente dar conta do quê? De desligar o vínculo anterior, né? Que foi adoecido, desligar paulatinamente. É como se a gente estivesse desgrudando, né? Tentando de alguma forma limpar essas energias negativas que ficaram, que são mais densas ali naquele relacionamento que foi tão difícil. Então eu altero a minha posição na família, ou me torno amigo, ou qualquer outra coisa, para eu ter uma reconstrução psíquica. Eu preciso me reconstruir psiquicamente, senão eu não sigo a vida, gente. Vocês que já terminaram um relacionamento, quem aqui nunca terminou um relacionamento? Quando você termina um relacionamento, para você dar conta do amor, porque não é porque você terminou um relacionamento que o amor deixou de existir. O amor no sentido incondicional, o amor da essência, né? Que você estava falando, é isso que eu estou falando. Mas para você dar conta disso, você precisa deixar o outro embora. Se o outro não for embora, vocês vão continuar ali, às vezes naquele relacionamento que não vai bem, que pode até inclusive trazer coisas nocivas. Então a gente precisa desligar o vínculo, ou seja, afastar a relação, distanciar para enxergar, para fazer a reconstrução psíquica. Aí a gente precisa começar a investir as nossas energias em outras coisas. Então, para de pensar no fulano te deu o livro, vai lá e guarda esse livro. Para que você tem que ficar olhando esse livro que ele te deu? Está te fazendo mal, deixa para lá um pouco, depois você olha. Né? A gente não precisa ser inundado o tempo todo de coisas aversivas. A gente distancia e olha, distancia e olha. Né? Para a gente conseguir investir afeto em outras coisas. Sair com os amigos, escrever alguma coisa, sair para dançar, estudar uma coisa nova, investir a nossa energia em outras coisas. E aí a gente desencarna, eu falei da encarnação, mas a gente desencarna com todas essas impressões terrenas, esses pensamentos de controle, de dominação, de subjugação, e os comportamentos também de controle, subjugação e por aí vai. Né? E aí a gente tem as situações de obsessão espiritual. Eu não vou ler, né, aqui porque a gente não vai ter tempo, mas tem aqui tem uma história interessante sobre um rapaz que desencarnou e ele amava muito, entre aspas, amava muito essa mulher, e ali depois ele começou a obsediar ela.
E aí a gente pensa, será que isso é amor? Né? E isso foi trazendo muito sofrimento, ele distanciava ela de qualquer coisa que pudesse vincular a ideia de, nossa, eu vou seguir minha vida, eu vou arrumar outro relacionamento. Esse livro aqui é 10, ó, Transtornos Mentais, da Sueli. Ela faz uma relação, né, dos transtornos mentais, do sofrimento psíquico, com os processos de obsessão que a gente vive no nosso cotidiano. Então a gente precisa fazer o quê? Desapegar, perdoar. Para a gente caminhar para o fim, Santo Agostinho fala do autoconhecimento, lembra disso? Não se esqueçam disso. Para a gente dar conta do amor na sua essência, a gente cuidar de nós e cuidar do outro, a gente precisa exercitar o autoconhecimento. E a gente precisa se amar. O auto-amor é quando a gente oferece cuidado para nós. É quando a gente olha para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a gente necessita. A gente tenta se perdoar, nossa, eu cometi tal coisa, mas eu não sou mais a mesma. Tem uma frase que modificou minha vida nos últimos anos, uma frase que parece tão pequena, mas nos últimos 3 anos, quase 3 anos, modificou a minha vida de uma forma que eu entendo, né? Foi uma frase que eu escutei, eu estava fazendo um leito, eu sou de uma casa lá no Luiz Ótimo, trabalho lá, eu estava fazendo um leito, estava fazendo um tratamento, e um mentor estava atendendo, e ele foi fazer um atendimento a um obsessor que estava me obsediando. E aí, a pessoa, né, o espírito estava lá muito nervoso, que você não sabe o que ela me causou, você não sabe o que ela fez. Aí o mentor falou assim, e eu escutei, e foi muito importante para mim: ela não é mais a mesma. Então, na nossa vida, a gente precisa sempre virar a página e entender que quando a gente se coloca no movimento da mudança, nós não somos mais os mesmos. Para a gente perdoar aquele que não oferece o amor, a gente também precisa se perdoar. E aí tem algumas estratégias, né, que a gente pode conversar em outro momento. Não dá para a gente conversar agora por conta do tempo. Depois a Jéssica manda, vocês têm um grupo, alguma coisa? Em geral, não. Não? Mas pode pedir para o pessoal postar no Instagram depois. Então, a Jéssica depois vê a possibilidade de postar, porque no finalzinho dessa conversa eu fui trazendo algumas estratégias práticas para a gente poder exercitar esse amor. Mas no final das contas, o meu desejo para mim, né, para todos nós, é que a gente consiga exercitar o amor nessa lindeza no nosso cotidiano, que a gente consiga olhar para nós, olhar para o outro, ser gentil, para que a nossa caminhada seja melhor do que foi ontem. E uma outra frase importante para a gente encerrar, que faz todo sentido na minha vida, que é: vou fazer o caminho de volta. Eu quero fazer o caminho de volta, eu vou fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta para essa noção de amor na sua essência. Certo, pessoal? Queria muito agradecer de novo, desejar boa noite para todo mundo e que a gente fique bem ao longo dessa semana. Muito obrigada. Obrigado.